Ok, pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco. No bloco anterior, tratamos sobre a teoria da invalidade e falamos sobre os primeiros defeitos, o erro e o dolo. Agora nós damos sequência para encerrar o estudo dos defeitos do negócio jurídico e assim adentrarmos a análise da prescrição e decadência. Com relação à coação, que é o terceiro vício, vício também de consentimento. A coação, ela ocorre quando o agente pratica um ato com fundado temor de um dano iminente considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. A coação, ela se configura quando, em fundado temor de dano à sua pessoa, aos seus bens, ou à pessoa de seus familiares ou próximos, alguém então celebra um negócio jurídico. Guardado muito as proporções, no direito penal poderia ser configurado o crime de extorsão. Ok? Olha o artigo 151 do Código Civil. A coação para viciar a declaração de vontade há de ser tal que incuta ao paciente fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família ou aos seus bens. A observação a ser feita é que majoritariamente se entende que essa coação que gera anulação, ela tem que ser uma coação relativa, uma coação moral, uma coação vis compulsiva. Ou seja, uma coação de conteúdo moral. Perfeito? Eu estou com fundado temor de sofrer um dano, eu estou sendo ameaçado. Um fundado temor de sofrer um dano, de que alguém da minha família sofra um dano, de que meus bens sejam danificados, e por isso eu celebro o negócio. Mas é um peso moral. Por quê? Porque se essa coação for física, o que a gente chama de vis absoluta, se essa coação ela for física, entende-se majoritariamente que o negócio ele é inexistente. Que ele é inexistente, conforme o posicionamento majoritário da doutrina. A coação praticada por terceiro também pode viciar o negócio se o beneficiado tinha ou devesse ter conhecimento do vício. Por quê? Se o beneficiado não sabia da coação praticada por um terceiro e não devia saber também da coação praticada por terceiro, o negócio jurídico subsistirá e o terceiro coator responderá então por perdas e danos. Estado de perigo, quarto vício e quarto vício de consentimento. No estado de perigo, o indivíduo ele celebra um negócio jurídico excessivamente oneroso, premido da necessidade de salvar-se ou de salvar alguém próximo. Eu preciso que você entenda aqui esse detalhe. Tem uma expressão que é chave para a configuração do estado de perigo, que é a excessiva onerosidade da prestação. Eu preciso que você entenda os 5 vícios de consentimento da seguinte forma. Erro e dolo são muito parecidos. Falsa percepção da realidade. Falso conhecimento ou desconhecimento de algum detalhe que foi substancial para a celebração do negócio. Falsa percepção da realidade acerca do objeto, da natureza do contrato, da pessoa com quem o celebra. Qual a diferença entre o erro e o dolo? É que o dolo é o erro provocado. No erro, o indivíduo erra sozinho. No dolo, ele é induzido ao erro. Mas são 2 vícios bem semelhantes. A diferença entre eles é esse detalhe. No erro, eu erro sozinho. No dolo, eu sou maliciosamente induzido ao equívoco. Aí eu tenho a coação, que é uma ameaça. Celebra o negócio jurídico sob o fundado temor de sofrer um dano. Coação moral. E aí parto para os 2 últimos vícios de consentimento, que são estado de perigo e lesão.
que são muito parecidos. Por quê? E grave isso. No estado de perigo e lesão, o indivíduo celebra um negócio jurídico assumindo uma prestação excessivamente onerosa. Aqui surge essa expressão. Excessiva onerosidade, desproporção entre o que eu pago e o que eu recebo. Só que no estado de perigo, o sujeito ele assume uma obrigação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-se, ou salvar alguém de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte. Então eu tenho uma situação de perigo, conhecida pela outra parte, que é o elemento subjetivo, e mais onerosidade excessiva. São os grandes exemplos que já caíram em prova da OAB um monte de vezes. Meu filho está gravemente doente e o médico fala que só vai fazer a cirurgia se eu pagar 300 mil reais por ela, uma cirurgia que custa 50 mil. Estado de perigo. Eu tenho lá um mal fulminante a bordo de um avião, tem um médico, o médico fala assim, eu até te atendo se você me pagar 500 mil reais, senão pode morrer aí. E aí para me salvar eu assumo. Estado de perigo, anulação. Artigo 156, configura-se o estado de perigo quando alguém premido da necessidade de salvar-se ou a pessoa de sua família de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. E na lesão, em que o indivíduo também assume uma obrigação excessivamente onerosa. Qual é a diferença entre o estado de perigo e a lesão? É que se no estado de perigo eu assumo uma obrigação excessivamente onerosa, premido da necessidade de salvar-me ou salvar alguém da minha família, na lesão eu assumo essa obrigação excessivamente onerosa por inexperiência ou necessidade. Necessidade que não seja de saúde, né? Há uma necessidade ou outra, uma necessidade financeira, por exemplo. Ocorre lesão quando alguém, por necessidade ou inexperiência, se obrigue à prestação excessivamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Então nós temos aqui como requisitos premente necessidade ou inexperiência, que é o elemento subjetivo, mais onerosidade excessiva, que é o elemento objetivo. Observe o artigo 157. Ocorre lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Parágrafo 2º é muito importante. E o Conselho de Justiça Federal entende que, analogicamente, esse parágrafo também se aplica ao estado de perigo. Por quê? Porque os vícios são muito parecidos. O que é que me diz esse parágrafo 2º? Diz que a lesão, e eu analogicamente afirmo que o estado de perigo também, não anularão o negócio se a outra parte beneficiada por vício concordar com o reequilíbrio das prestações. Nesses casos, a pessoa assume uma obrigação desproporcional. No estado de perigo, premido da necessidade de salvar-se ou salvar alguém de sua família, e na lesão, uma necessidade que não seja essa necessidade de saúde, ou inexperiência. Estou assumindo uma obrigação excessivamente onerosa. Esse negócio não será anulado se o beneficiado concordar em reequilibrar. Observe o parágrafo. Parágrafo 2º. Não se decretará anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Fraude contra credores, 6º vício e 1º vício social. Na fraude contra credores, o indivíduo, por meio de um negócio jurídico gratuito ou oneroso, reduz-se a insolvência ou piora o seu estado de insolvência com o intuito de prejudicar seus credores. Observe que esse vício é social porque alguém de fora do negócio será atingido. O indivíduo, ele celebra um negócio jurídico, gratuito ou oneroso, mas que o reduz à insolvência ou piora o seu estado de insolvência.
de modo que os seus credores ficam, então, prejudicados. Se a disposição for onerosa, os requisitos para a configuração da fraude contra credores são anterioridade do crédito, ou seja, eu já devia, tá? Eu já era devedor. Esse negócio jurídico que eu celebrei prejudica os credores, é o que a gente chama de eventus damini, e a minha intenção era de prejudicá-los. Concilium fraudes, se a disposição for onerosa. Então, a outra parte também sabia disso. Então, há um coluio aqui para prejudicar o credor. De fato, eu estou vendendo. A disposição é onerosa. Eu já tenho credores. Esse negócio jurídico prejudica os credores, portanto, ele causa um eventus damini. Ele é um eventus damini. E há um concilium fraudes. Há a intenção deliberada de causar o prejuízo. Agora, se a disposição for gratuita, não precisa nem haver o concilium fraudes. Não precisa nem haver o concilium fraudes. Não. Aí a intenção fraudulenta ela é presumida, né? Bastará que eu já tivesse esse débito, que eu já fosse credor, e que o prejuízo, e que o negócio jurídico tenha causado efetivo prejuízo. Então, que haja eventus damini. Se eu estou, por exemplo, doando bem. Mas, cara, se eu tenho credores, eu não posso ficar doando bens. Remitindo créditos. Se eu pratico negócio jurídico gratuito, não interessa se há concilium fraudes ou não. Então, só anterioridade do crédito. Ou seja, eu já tinha dívidas antes desse negócio jurídico. E o prejuízo por ele causado configurará a fraude contra credores. Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívidas, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivos dos seus direitos. Artigo 159. Serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante. Tá aqui rapidamente um paralelo entre fraude contra credor e fraude à execução. Tá? Fraude contra credores é um instituto do direito civil, portanto está previsto no Código Civil. A fraude à execução é processual, né? Então ela está prevista lá no Código de Processo Civil. Fraude contra credor causa prejuízo ao credor. A fraude à execução causa prejuízo ao credor, mas também ao próprio Poder Judiciário, né? Portanto, configura ata tentatória. Fraude contra credores é causa de anulação do negócio, tá? E é isso que você vai colocar na sua prova, embora alguns doutrinadores já ventilem que seja também causa de ineficácia, mas está lá no código, então é causa de anulação do negócio. A fraude à execução é causa de ineficácia do negócio jurídico. A fraude contra credor é arguida em ação autônoma, chamada de ação pauliana. A fraude à execução pode ser suscitada em petição simples no mesmos autos. Fraude contra credores depende de eventus damini ou concilium fraudes, se a disposição for onerosa. E a fraude à execução, em todo caso, depende apenas da demonstração do eventus damini, independentemente do concilium fraudes. E o último vício é a simulação. Simulação que é causa de nulidade. Sétimo vício e segundo vício social. Simulação é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico. E ela ocorre quando? Quando as partes, em conluio, fingem a celebração de um negócio jurídico. E, na verdade, não celebram nenhum. Ou fingem a celebração de um negócio jurídico, quando, na verdade, estão celebrando outro. Você percebeu isso? Na simulação, há um conluio das partes, no sentido de fingirem a simulação de um negócio jurídico, quando, na verdade, nenhum negócio foi celebrado. Ou fingem a simulação de um negócio jurídico
diferente daquele que realmente está sendo celebrado. O artigo 167 do Código Civil vai dizer: é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Você observou que existem duas situações de simulação, né? Quando as partes fingem que estão celebrando um negócio jurídico e, na verdade, não estão celebrando nada. E uma outra situação em que elas fingem a celebração de um negócio jurídico diferente daquele que está sendo celebrado. Pois bem, essa primeira situação a gente chama de simulação absoluta. Na simulação absoluta, o negócio jurídico absolutamente simulado porque as partes não desejam praticar nenhum ato. Nenhum ato. Né? Por exemplo, eu estou fingindo que te vendi um bem. Eu estou fingindo que te doei um bem, mas não fiz nada. Não fiz nada. Né? Para quê? Porque, na verdade, eu quero que os meus credores não atinjam. E aí um detalhe. Não interessa se a minha intenção foi prejudicar credor. Nesse caso, eu estou simulando e a causa é nulidade. Eu fingi que eu te vendi um bem. Mas, na verdade, eu não te vendi. Eu fingi que eu te doei um bem. Mas, na verdade, eu não te doei. Exemplo que a doutrina gosta de citar. O sujeito sabe que o casamento já vai de mal a pior, mas cedo ou mais tarde vai divorciar mesmo. E aí ele finge que está vendendo aqui alguns bens, finge que está dando alguns bens em pagamento. Para quê? Para que esses bens não entrem na partilha. E aí depois que o divórcio for realizado, a partilha feita, aquela pessoa que supostamente recebeu os bens devolve. Simulação absoluta. Nada foi celebrado. Já na simulação relativa, que é também chamada de dissimulação, as partes celebram um negócio jurídico simulado para encobrir um outro negócio jurídico dissimulado. Então nós estamos fingindo aqui a celebração de um negócio, nós estamos simulando, mas na verdade a gente está celebrando um outro, que foi dissimulado, que foi escondido pela prática que aparentemente foi, pelo ato que aparentemente foi realizado. Perfeito? As partes celebram um negócio jurídico simulado para encobrir um outro negócio jurídico dissimulado. Então eu finjo que estou vendendo um bem para o meu filho, quando na verdade eu estou doando. Por quê? Porque o ITBI ficaria mais em conta do que o ITCD, por exemplo. Ou finjo que estou vendendo um bem para o meu filho com a concordância de todos ali, até faço um suposto pagamento, mas depois o meu filho devolve o dinheiro quer dizer, depois eu devolvo o dinheiro que supostamente meu filho me pagou, porque na verdade a minha intenção era dar o bem para ele, mas eu não queria que os outros ficassem sabendo. Simulação. E aí, o que o legislador me diz lá no artigo 167 é que se eu estiver diante dessa simulação relativa, em que eu finjo a celebração de um negócio para encobrir outro, o negócio jurídico nulo é simulado. Melhor, o negócio jurídico simulado é nulo. Agora, o negócio jurídico dissimulado, se os requisitos dele tiverem sido preenchidos, ele permanecerá válido. Percebeu? Se a simulação absoluta, não tem erro. Nulo. Pronto, acabou. Agora, se eu estiver diante de uma simulação relativa, em que o negócio jurídico simulado foi celebrado para encobrir outro, o simulado é nulo. O dissimulado permanece, se os requisitos de validade tiverem sido preenchidos. Olha novamente o 67. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma. Ok. 10 minutinhos para nós falarmos sobre prescrição e decadência. Sobre prescrição, eu quero que você grave o seguinte:
prescrição é a perda da pretensão. Esquece essa história que contava-se ali equivocadamente de que prescrição é perda da ação. Não, de forma alguma. Prescrição é a perda da pretensão. Tá? Ação tem. Tanto tem que lá em processo civil a gente vai ver que se o juiz reconhecer a prescrição, ele vai proferir uma sentença de mérito. De mérito. Então o direito de ação tem. Prescrição extingue a pretensão. E essa pretensão é o quê? Essa pretensão é o direito que eu tenho de exigir coercitivamente o cumprimento de uma prestação. Por isso que eu costumo falar que aqui tem 3 pres: prescrição, perda da pretensão, de exigir uma prestação. Nós estamos no contexto do direito obrigacional, crédito e débito. Eu tenho um crédito que não foi satisfeito, e no momento em que esse crédito não foi satisfeito, surge o meu direito de pretensão. Ou seja, o direito de cobrar coercitivamente o adimplemento. Só que esse meu direito eu tenho que exigir dentro de um prazo, porque senão prescreve. E aí, muito embora eu ainda possa ajuizar uma ação de cobrança, o juiz vai extinguir o feito com resolução de mérito, dizendo que minha pretensão prescreveu, então eu não posso mais cobrar. Não posso mais exigir coercitivamente o pagamento da obrigação. Quais são, pois, os requisitos da prescrição? Existência de uma pretensão que possa ser alegada em juízo. Inércia do titular, continuidade da inércia pelo prazo previsto em lei, inexistência de fato que a lei qualifique como impeditivo, suspensivo ou interruptivo da pretensão, da prescrição. Então, prescrição atinge apenas a pretensão e não o direito de ação. Não atinge a obrigação em si, que permanece, apesar da falta de exigibilidade. Algumas características da prescrição. O prazo prescricional, ele é de ordem pública. E assim sendo, ele não pode ser criado e ele não pode ser modificado pelas partes. Grave isso. O prazo prescricional, ele não pode ser criado e ele não pode ser modificado pelas partes. Por quê? Porque é um prazo de ordem pública. Agora, e aí o pessoal erra com força e se improva. Muito embora o prazo prescricional não possa ser criado, não possa ser modificado pelas partes, ele pode ser renunciado. O Código Civil expressamente diz que o prazo prescricional ele pode ser renunciado, que a prescrição pode ser renunciada. Todavia, grave isso, apesar da prescrição puder ser renunciada de forma expressa ou tácita, essa renúncia só será lícita se não prejudicar terceiros. E aí o ponto principal: se tiver sido realizada depois do prazo ter se encerrado. Grava isso. O prazo prescricional ele pode ser renunciado de forma expressa ou tácita, desde que não prejudique terceiros e que seja feita a renúncia após a consumação do prazo. Então a prescrição é de 5 anos, beleza. Depois que passou os 5 anos e a pretensão prescreveu, aí o devedor, se quiser, renuncia. De que forma, professor? Pagando o que me devia, por exemplo. Antes não. Na hora de celebrar o contrato, nós não podemos criar, nós não podemos modificar, e lá na celebração do contrato, a prescrição não pode ser renunciada. A prescrição ela pode ser renunciada de forma expressa ou tácita, se não prejudicar terceiros e depois que o prazo tiver sido consumado. Ademais, a prescrição não extingue a obrigação. Não, você continua meu devedor mesmo depois que a dívida prescreve. Mesmo depois da dívida prescrever, você continuará sendo meu devedor. Sim, a prescrição fulmina a pretensão. Você continua sendo meu devedor mesmo depois de prescrita a dívida. Por que eu afirmo isso?
Porque se você pagar uma dívida prescrita, você pagou o que devia e, portanto, não pode exigir a repetição do indébito. O artigo 882 vai dizer que não se pode repetir aquilo que foi pago para solver dívida prescrita. Por quê? Porque você continua devedor. Você pagou o que devia. Não devia ter pago então, né? Você vacilou. Você vacilou. Porque já estava prescrito e você não precisava ter pago. Mas pagou o que devia. Então nada disso de querer exigir devolução. Não cabe repetição do indébito. A prescrição pode ser reconhecida de ofício pelo juiz e pode ser alegada a qualquer momento e grau de jurisdição. Artigo 196 me diz que a prescrição iniciada contra uma pessoa continuará contra os seus sucessores. É o que a gente chama de accessio temporis. Isso aqui a gente vai falar mais em posse, tá bom? Vamos passar um pouquinho mais rápido. Artigo 206. Esse aqui eu não vou fazer a leitura, tá bom, pessoal? Vou deixar para vocês, porque é texto da lei. Texto da lei você vai estar com o código na prova, poxa. Né? Só você passar aqui um marca-texto dando destaque, porque o artigo 206 vai me trazer os prazos prescricionais. Você estará com o código na prova. Então você não vai decorar os prazos. Só que vocês têm que saber aonde encontrá-los, tá? Artigo 206 e 207. Parágrafo 1º vai falar sobre as situações de prescrição em 1 ano. Parágrafo 2º em 2 anos. Parágrafo 3º, prescrição em 3 anos. Parágrafo 4º, prescrição em 4 anos. Parágrafo 5º, prescrição em 5 anos. Tá bom? Tá lá no texto legal. E o 207 vai falar, deixa eu ver se eu colacionei ele aqui, acredito que não, isso, não coloquei, mas o 207 vai colocar lá que quando não tiver prazo previsto, então o prazo será de 10 anos. Mas isso aqui tudo está no seu código, que estará em mãos no dia da prova. O prazo prescricional pode ser de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos ou 5 anos. Se não tiver ali no artigo 206, então o prazo será de 10 anos. De 10 anos. Ok? Leia o texto, marque ali o que você achar que deve marcar. Por exemplo, o prazo prescricional de responsabilidade civil, prazo prescricional de alimentos, né, que são alguns de destaque, mas você estará com o código em mãos. O que eu quero destacar, você estará com o código também. Mas o que eu quero destacar são as causas de impedimento e suspensão. Causas que, quando existirem, o prazo não será contado. Lá nos requisitos da prescrição eu coloquei, né, que a existência de uma pretensão, como requisitos, né? Existência de uma prescrição, de uma pretensão, inércia do credor, manutenção dessa inércia pelo prazo previsto na lei e a inexistência de alguma causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva. Começamos pelas causas de impedimento e suspensão, que são as mesmas. As causas de impedimento e suspensão são as mesmas. Qual que é a diferença? O impedimento impede o início da contagem. A suspensão acontece no curso da contagem. No curso da contagem. E lembre-se que, quando vencida a causa de suspensão, eu volto a contar de onde havia parado. Então, contei 1, 2 anos. Causa de suspensão. Vencemos a causa de suspensão. Continuo contando a partir do 2º ano. E aí o legislador vai me trazer, então, aí as causas suspensivas. Ele vai dizer: não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, entre ascendentes e descendentes durante o poder de família, entre tutelados ou curatelados e seus tutores e curadores, durante a tutela ou curatela, contra os incapazes do artigo 3º. Esse eu quero que você destaque. Não corre prescrição contra os incapazes do artigo 3º. Quem são os incapazes do artigo 3º? Os absolutamente incapazes. Isso significa que contra relativamente incapaz, corre prazo.
Não corre prescrição contra menores de 16 anos. Não corre prescrição contra absolutamente incapazes. Não corre prescrição contra os incapazes do artigo 3º. Contra os incapazes do artigo 4º, os relativamente incapazes, a prescrição corre. Também não corre contra ausentes do país, em serviço público da União, do Estado ou dos municípios, contra os que se acharem servindo as Forças Armadas em tempo de guerra, pendendo condição suspensiva, não estando vencido o prazo, pendendo ação de evicção. E não corre também a prescrição quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, artigo 200. Com relação à interrupção, tá? A interrupção, ela zera a contagem. Comecei a contar, foi interrompido, zera. Interrompem o prazo prescricional. Despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual, protesto na condição do inciso antecedente, protesto cambial, apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, e por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, importe reconhecimento do direito pelo devedor. E para fechar, decadência. Então eu vi ali prescrição, rapidamente, por conta do nosso tempo, né? Mas está tudo na lei, tudo na lei, tudo na lei. Me permita agora rapidamente falar sobre decadência. Se a prescrição é a perda da pretensão, a decadência é a perda do direito em si, do direito material em si. Perda de um direito potestativo. A prescrição, ela não pode ser criada. O prazo prescricional não pode ser criado, não pode ser modificado. O prazo decadencial, ele pode estar previsto em lei, mas ele pode também ser convencionado pelas partes, como ocorre lá nos prazos de garantia convencional, garantia estendida, decadência. O prazo legal de decadência não pode ser modificado. O convencional, obviamente que sim. O prazo decadencial legal não pode ser renunciado. O prazo decadencial legal pode ser reconhecido de ofício pelo juiz, assim como o prazo de prescrição. O prazo decadencial convencional não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. O prazo decadencial legal ou convencional pode ser alegado a qualquer momento. O prazo decadencial, ele não se submete às causas suspensivas, às causas impeditivas, à exceção de uma, absolutamente incapaz. Tá bom? Os prazos decadenciais não se submetem aos impedimentos e às causas suspensivas da prescrição, à exceção de uma. Não conta prazo decadencial contra absolutamente incapaz. E tudo isso aqui está na lei. Artigo 207 e seguintes. De modo que a gente fecha aqui a aula fazendo um paralelo. Prescrição, extinção da pretensão. Decadência, extinção do direito, propriamente dito. Prescrição, atinge direitos patrimoniais, obrigacionais, crédito e débito. Decadência, direitos potestativos. Prescrição pode ser renunciada. A decadência legal não. Decadência legal não pode ser renunciada. Os prazos prescricionais são insuscetíveis de alteração. Os prazos de decadência legais também não podem ser alterados. Mas os convencionais podem. Prescrição pode ser alegada pelo interessado a qualquer momento ou grau de jurisdição. Decadência também. Prescrição admite impedimento, suspensão e interrupção. Decadência não se submete à causa de suspensão, à causa impeditiva, à exceção daquela causa de que não corre prazo contra absolutamente incapaz. Prescrição pode ser reconhecida de ofício
pelo juiz, a decadência legal pode, decadência convencional não. Prescrição está relacionada a ações condenatórias. A decadência está relacionada a ações constitutivas, positivas ou não. É a antiga doutrina que nos diz: ação condenatória, prazo prescricional. Ação constitutiva, positiva ou negativa, prazo decadencial. Por isso que os prazos de anulação são decadenciais, tá? E ação declaratória não se submetem a prazo. Ok? Perfeito. Nós encerramos aqui a nossa segunda aula de Direito Material Civil. Voltaremos com uma terceira aula falando sobre direito das obrigações. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e não se esqueçam de curtir o nosso vídeo, compartilhar, se inscrever no canal do Lá Concursos, no meu canal, Prof. Stanley Costa, e também nos seguir lá no Instagram, @LáConcursos, @Prof. Stanley Costa. Contamos aí com esse compromisso de vocês que se preparam para a segunda fase da OAB em Direito Civil. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.